por exemplo, eu tenho um caso, eu vou agora projetar um sistema que vocês vão me ajudar. Eu quero projetar uma bomba de condensação. Essa bomba ela é uma potência muito grande, o motor dessa bomba. Vamos colocar aí 100 CV. E aí eu não vou precisar, ó, eu vou falar para vocês as características. É uma bomba de condensação, beleza? Ela vai movimentar o quê? Água de condensação para alimentar um chiller na CAG. Eu só sei que a potência desse motor é 100 cavalos, é uma potência alta. Eu não preciso variar, essa vazão ela não vai variar, é uma vazão fixa. Dentro dos métodos de partida que a gente viu até aqui, o que a gente poderia pensar aí em fazer? Que sistema, que método de partida, nesse caso? Sabendo que a potência aí é uma potência de 100 CV, a variável de processo, que é a vazão, ela não vai variar, e eu tô com uma verba, e o meu foco é economia de energia, é o meu foco nesse caso. Então eu tenho variável, motor de alta potência, variável de processo que não varia, e eu quero visar a economia de energia. Qual daquelas quatro métodos ali seria o mais empregado nesse exemplo? Seria a viabilidade, né? Seria mais viável. Soft start. Todos? Se você não precisa variar, você não precisa. Exato. E aí, por que não a partir do estrela triângulo não, nesse caso? Economia de energia. E aí, quando a gente fala de energia, não é nem só a energia, os próprios periféricos também é passível de economia, porque você pensa que agora você vai ter uma corrente maior, tudo precisa ser projetado para suportar esse tipo de corrente. Então, não é só nem a parte da carga, então é o condutor, é o cabo, é o disjuntor, é o dispositivo de proteção, tudo vai girar em função dessa corrente. Vamos analisar justamente quando você fala de hertz, você está falando de frequência. E aí lembra que só tem um desses caras que consegue variar a frequência. Qual é? Então, você já respondeu a sua pergunta. No Soft Starter não é possível variar a frequência, o hertz. O hertz que você fala é justamente a unidade de medida para medir frequência. Então, não é possível. O que ele vai fazer? Ele não acelera modulando frequência, ele vai acelerar fatiando o sinal de tensão. É diferente. Já no variador, ele vai mexer com a frequência, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma corrente alternada, que está numa frequência de 60 Hz, que é a nossa frequência da rede. Ele vai retificar isso para uma corrente contínua. Depois que ele retifica essa corrente contínua e filtra, ele vai agora, ele mesmo vai modular para gerar uma frequência que ele precisa. Que não necessariamente agora pode ser o 60, pode ser o 60, mas e se não for o 60, poderia ser 40, poderia ser 30. Então ele pega uma frequência, retifica isso para uma tensão contínua, depois da tensão contínua ele volta para a alternada de novo. Só que agora ele controla esse chaveamento, a frequência de oscilação, que não necessariamente precisa mais ser 60 Hz. O que vai determinar se mais ou menos vai ser a variável do processo. Então, não, com o Soft Starter não é possível controlar o Hertz, ou seja, a frequência. Sim, nesse exemplo, a partida estrela triângulo, ela seria assim, a partida tipo chave Soft Starter seria assim a mais adequada para essa aplicação, em função ali da minha preocupação com economia de energia. O Soft Starter ele vai proporcionar uma economia de energia superior ao fechamento. Hoje, nos tempos de hoje, né? Em questão de valores, o sistema com Soft Starter e variador de frequência muda? Muda. O variador de frequência é bem mais caro. Sim, bastante. Porque, vamos supor que, indiferente, se fosse o mesmo valor de custo, eu poderia usar o variador de frequência como um exemplo. Poderia. Tanto que, sim, poderia. De valores, de valor. E há casos que, por exemplo, você poderia ter instalado um soft starter
e aí você chega lá, tem um variador de frequência. Isso também está linkado tanto com... Lembra aquilo que eu falei do fornecedor? Às vezes, você tá lá, o seu projeto, você fez o projeto, aí você vai extrair uma lista de materiais ali. Cara, eu preciso de um soft starter. Aí chega o fornecedor e fala, cara, ó, eu não tenho um soft starter aqui, a quantidade que você precisa, mas ó, eu tô com um variador aqui, ele tá pouca coisa mais cara. Aí você vai analisar, você vê que isso contempla a obra, ela comporta, e vai, vida que segue, vamos colocar variador. Vai me atender? Vai me atender, porque apesar de eu não precisar ficar variando, eu ajusto só ali a parte da aceleração e fica tranquilo, ele chega em 100%, se mantém e não fica variando. Eu falo isso porque é importante, porque você chega um cliente e pergunta isso para você, você tem que explicar qual o motivo, se eu posso trabalhar com esse Sim, dispositivo exato. ou não, e se isso gera custo ou não. Ó, vou te dar um exemplo. Manutenção. Aí, tudo que se há mais valor agregado acaba sendo mais cara. Então, por exemplo, a manutenção de um variador de frequência, a depender do problema, ela é mais cara que a depender do problema da soft starter. O que vai determinar se compensa ou não arrumar, porque, por exemplo, você tem um caso que pode dar problema na placa de potência de ambos aí. E aí você vai ver que a placa, para arrumar, é pouca coisa mais barato do que um periférico novo. Aí o cliente, na maioria das vezes, vai optar por pôr um novo ao invés do recondicionar. Mas sim, o variador de frequência ele tem uma manutenção mais robusta, ele tem componentes mais robustos, por exemplo, do que uma soft starter, mas é um pouco mais complexo, ou seja, valor agregado, então, consequentemente, você vai ter uma manutenção maior. Mas, por exemplo, para fazer um paliativo aqui, só para você ter uma ideia, para uma mesma aplicação já necessária, o cliente ele tinha um problema num variador e ele cogitou mudar para um soft starter uma vez que você não precisava ficar variando. Aí, na época, o variador estava, eu acho que algo em torno de 70 e poucos mil, e o software starter estava algo de 60 e pouquinho. Então, essa faixa mesmo, é porque vai depender da capacidade, que eu estou falando de um negócio para um motor de 130 cavalos, então é um negócio ignorante mesmo. Mas você vê que a diferença, 75, uns 10 contos de diferença. Aí, a depender, o cara fala, para manter as condições originais, eu vou comprar esse variador mesmo. Deixa o variador mesmo. Ou seja, não, não foi tanta diferença, mas é mais caro. É mais caro. E aí, claro, nem tudo é. Às vezes, eu estou falando disso porque a gente está falando de um motor grande, um motor de alta potência, mas não necessariamente todo variador, todo software starter vai ser isso. Não, o que vai determinar isso é a potência da carga. Se é um motor menor, aí eu consigo trabalhar com um dispositivo menor. Tanto que quando a gente analisa lá uns variadores, um Fancoi, por exemplo, que é um motor um pouco menor, cara, já é uns variadores mais baratos, né? Não é algo que custa. A gente já tem algo aí em torno dos seus 3, 4 mil reais. Já é bem mais barato. O software start ele atende a automação também? Sim, ele integra com a automação também, por meio de um sinal, seja vindo de um controlador ou o que quer que seja, ele também integra. Hoje, a gente vai ver uma parte agora de circuitos, onde vai ficar um pouco mais fácil de ter essa compreensão de como é o sinal, porque o sinal que vem das controladoras, quando a gente fala de automação, e a gente vê aquele técnico com um monte de tela, tem contrato que é assim, tem contrato que não, mas de fato é uma pessoa numa sala, olhando para uma tela, e ali ela está conseguindo enxergar o funcionamento do prédio. Aí a gente já tende a colocar como algo complexo, e sim, é complexo sim. Mas quando a gente olha, por exemplo, como que isso é feito lá no campo, quando a gente tem um sistema de supervisão, ele tem alguns níveis. Existe a parte ali do usuário que está conectado a uma rede. Aí abaixo disso existe a parte das gerenciadoras de campo e a parte das controladoras de campo. Quando a gente estiver no módulo falando de sistemas, eu vou falar um pouco mais basicamente de automação, mas só para dar uma clareada.
E aí o que que acontece? Quando a gente vai para a parte de campo, que são as controladoras, os sinais que vão sendo enviados vão ser, são sinais exatamente que vão interagir com os nossos comandos elétricos. Então, por que que é tão importante entender o comando elétrico? Porque é ali onde tudo acontece. Quando a controladora manda o sinal para o nosso equipamento, é um sinal exatamente igual quando um contato normalmente fechado abre ou um aberto fecha. É nessa linha. Tudo é regido assim. Então, são contatos abrindo e fechando, sinais sendo enviados tanto para a ida quanto para a volta ao mesmo tempo, e você vai tendo essa integração. Mas se eu tenho condição de interpretar o meu comando elétrico, tranquilo. No caso do software start, a automação consegue partir ele perfeitamente, não só ele, os demais simples também. Basta você pegar um sinal que está vindo de uma controladora da automação, passa ele por meio de um contator, de um contato auxiliar, de um contator ou de um relé, o que quer que seja, e perante isso você faz o que você precisar. Então, o software starter, ele tem lá, tanto quanto o variador de frequência, ele tem lá bornes. Quando ele recebe aquela alimentação, naquele borne, ele entende o quê? Opa, hora de partir. Estou recebendo sinal para partir. E aí, o que que esse sinal, ele pode ser da ordem de 24 volts, ele pode ser um sinal de 12 volts, a depender, mas os seus 24 volts, que é ele mesmo que manda. Ah, Lucas, mas ele manda para ele mesmo? Sim, ele dá só que quem que vai entrar no meio do caminho? Um contato auxiliar no meu processo, que pode ser no meu comando. Aí vamos supor que eu vou para fazer uma partida automática, em que a automação está mandando o sinal para fechar esse cara. Então, a gente vai colocar uma chave seletora na posição de automático, e naquela posição eu estou dando condição para quê? Para a controladora assumir o papel. Como é a controladora que assumiu o papel, ela vai fazer o papel que, por exemplo, o meu operador fazia em fechar um contato de um botão por meio de um pulso. Só que agora a automação vai bater um relé. Naquele relé eu estou justamente abraçando uma fase de um sinal. Quando ela bater esse relé, esse sinal chega onde ele precisava e esse pulso chega da mesma forma onde eu precisava, no borne de partida do soft starter ou do variador de frequência. Como ele está parametrizado, já há rampa de aceleração, 15 segundos, rampa de desaceleração. Tudo isso, quando ele receber esse pulso, ele já está parametrizado para trabalhar da forma como ele já está configurado. Aí ele vai e faz a partida, mantém. Quando for para desligar, ele recebeu o pulso de desligar, ele vai entrar justamente aquela parametrização para desajustar e para desligar. Então, independente, todos eles aí integram com automação por meio de periféricos eletromecânicos mesmo do dia a dia, do que a gente está falando aqui. Beleza?